possamos aproveitar esta noite de estudo, de energias que a gente está tendo aqui. Eu estou trazendo um tema que é um tema a respeito das cirurgias espirituais. Alguém aqui já fez cirurgia espiritual? Né? Alguém fez cirurgia espiritual com corte de abrir? Ninguém. Meu marido. Hã? Meu marido. Fez? Aonde que ele fez? Em Palmelo. Ah, tá. Mas ele já é desencarnado há muitos anos, né? Antigamente se cortava, né? Bastante, né? Então a gente vai entender isso, tá? Mas para a gente começar o nosso bate-papo, eu vou trazer 3 casinhos de cirurgia espiritual. Um aconteceu comigo, quando eu cheguei para operar um paciente no centro cirúrgico, hérnia de disco. E a gente pergunta para confirmar o que vê na ressonância. Que perna que está doendo? A hérnia sai de um lado e dá o ciático. Falou, doutor, 15 dias que eu não tenho dor. Eu falei, suspende a cirurgia. Porque só opera a hérnia quem não aguenta mais viver com a dor. Ele falou, não, eu quero que me opera. 6 meses com dores insuportáveis. Demorou para fazer o diagnóstico, a ressonância, o pré-operatório, para marcar a cirurgia. Essa dor voltar, não sei que eu sou capaz. Um cortinho pequenininho, na época não era com endoscópio, mas desse tamanhozinho, vai lá, cadê a hérnia? Nada. Chama o raio-x, vê se nós estamos no lugar certo, L4, L5, será que migrou para baixo, abre um pouquinho mais? Nada, estava curado. Voltou no ambulatório, tirou os pontos, nunca mais voltou. Tinha feito uma cirurgia espiritual. Na data que ele ficou curado. Então, o primeiro caso é um caso de sucesso total. O paciente ficou sem dor e sem hérnia, porque nós abrimos e não tinha mais nada. O segundo caso, um colega nosso do Kardec, dores na coluna cervical, irradiando para o braço. Ressonância, hérnia de disco. Não melhorava, eu falei, vamos operar. Falei, não, eu vou tentar uma cirurgia espiritual. Fez e ficou sem dor. Passado mais ou menos um ano, as dores voltaram agora piores. Irradiava para o braço direito e para o braço esquerdo. Ressonância, outras 2 hérnias. Agora ele tem 3. Dor. Falou, pera, você vai ficar bom. Não. Fazer cirurgia espiritual, fez e ficou sem dor. O segundo caso é um caso de sucesso parcial, que a pessoa melhorou da dor, que é o que importa, mas a gente sabe que as hérnias estão lá, elas não sumiram. E o terceiro caso é fatídico. Aconteceu no Rio de Janeiro em 1996. Conta a revista Veja e o jornal Estadão, está na internet. Um rapaz sentindo fortes dores nas costas, precisava trabalhar, procurou o hospital. Não resolvendo o problema, foi indicado um centro de curas da época. Um médium muito famoso. Conta lá no jornal, ganhava muito dinheiro com cirurgias espirituais, tinha casa em Miami, andava de carro importado, todo mundo conhecia. Lá chegando, sentiu passar um líquido gelado nas costas e a introdução de um objeto perfurante, que mais tarde as testemunhas vieram falar que se tratava de um bisturi. Daquele momento em diante, esse trabalhador perdeu os movimentos da perna. O laudo pericial fala na ruptura da medula na altura da 10ª vértebra torácica. À época, esse médium foi condenado a pagar uma indenização gigantesca e a pagar para o resto da vida desse trabalhador 80% do seu salário. E nunca mais pôde voltar a trabalhar. Então, o terceiro caso de cirurgia espiritual é de insucesso total. A pessoa foi fazer uma cirurgia espiritual, saiu pior. Aí eu pergunto para vocês, nós como espíritas, nós devemos recomendar fazer uma cirurgia espiritual? O que vocês acham? Porque a gente viu que tem um caso bom, tem um caso mais ou menos, tem um caso ruim. E aí? Se nos perguntarem, o que eu respondo? Né? Sei lá, se minha sogra perguntar, Rogério, devo fazer uma cirurgia espiritual? Sogrinha, vai lá no Rio de Janeiro, tem um médium bom lá, posso fazer isso com ela? Não, né, gente? Não posso fazer isso com a minha sogrinha. Mas a gente tem que estudar para entender. E existe um livro do Divaldo que chama Trilhas da Libertação,
Quem escreveu foi o espírito do Manuel Filomeno de Miranda. Essa dupla é famosíssima, gente. Tem um monte de livros sobre obsessão, que é quando o espírito desencarnado quer prejudicar aquele que está aqui. O Manuel Filomeno de Miranda desencarnado estuda isso. E aí passava através da letra do Divaldo. Conta aqui o Filomeno de Miranda que a equipe espiritual foi chamada a socorrer um centro espírita numa grande capital brasileira, onde se privilegiavam os efeitos da mediunidade de cura aos verdadeiros preceitos espíritas. Lá chegando, eles já perceberam baixo padrão vibratório da casa. Uma longa fila se formava lá fora, onde os auxiliares do médium distribuíam fichas e fazia cobrança daqueles que seriam operados, justificando que os materiais que o médium usava eram caros, que era justo o paciente receber uma grande dádiva, que era justo que ele colaborasse com a casa. Quem fazia as curas era o médium Davi. Davi, em outra encarnação, teve problemas e reencarnou com o dom da mediunidade de cura para ajudar as pessoas. E no começo ele fez isso, ajudou muita gente, muita cura, operava muitas pessoas, cirurgias espirituais, mas com o tempo, com o ego exaltado, ganhando muito dinheiro, descambando para o materialismo, vícios do alcoolismo e da sexualidade. Esse era o médium que fazia as curas no centro. Ele recebia o espírito de um médico da Primeira Guerra Mundial, Dr. Hermann Grass, alemão. O Dr. Hermann, na encarnação precedente, cometia abortos para ganhar dinheiro. O que aconteceu com ele quando ele desencarnou, gente? Onde que ele foi? Direto para o umbral. Perseguido por aqueles que ele tirou a vida e a consciência culpada. Quando ele consegue se equilibrar, ele chama o Davi. Davi, coisa feia pra gente. Vamos ajudar as pessoas. Você reencarna e eu faço as cirurgias. Assim que o Davi entrou no centro, o Dr. Hermann já incorporou ele e mandou que viesse o primeiro paciente. Conta o Filomeno de Miranda que nesse último instante, devido ao baixo padrão vibratório da casa, os espíritos protetores conseguiram estabelecer as defesas necessárias para o sucesso da cirurgia. Então ele conta que distende uma lâmpada como se fosse um laser e telas magnéticas que vão propiciar 3 coisas. Primeiro, corta e não dói, analgesia. Corta e não sangra, hemostasia. Corta com instrumentais sem esterilizar nada e não pega infecção, asepsia. Pela visão espiritual, o Dr. Hermann já notou que o primeiro caso era uma senhora com um tumorzinho superficial na mama e que aquilo facultaria a ele uma grande exibição cirúrgica. E assim eram as cirurgias do Dr. Hermann, cheio de risadas, de gritos, de excrescências jogadas na parede. Ele tira a roupa da senhora meio bruscamente, pede que ela pense em Deus, pega o bisturi, passa. Com a própria mão, ele vai divulsionando os tecidos de uma maneira hábil, mas grotesca, e tira aquele nódulo. Com a própria mão, ele faz um fechamento, esparadrapo, passa uma faixa, pega o nódulo e diz: toma, leva para o patologista para provar que eu te curei. Naquela noite foram realizadas outras 90 cirurgias, diz o Manuel Filomeno de Miranda, nenhuma em lugar profundo, difícil, embora fossem possíveis. E a maioria mais tentânea de cura do que cura verdadeira. Acabada a reunião, a espiritualidade foi seguir o médium Davi para começar o processo de desobsessão. À época, o Davi era casado e tinha 2 filhos pequenos. Junto com o séquito de encarnados que o bajulavam, que gostavam das mesmas coisas que ele, que o paparicavam, que atendiam suas necessidades,
e espíritos desencarnados, que também gostavam disso, sintonia, eles rumaram tarde da noite a um chique hotel da cidade, onde fariam uma farta refeição, regada a muita bebida alcoólica, no qual o Davi acaba a noite aos beijos com outras duas moças. Pessoal, começou o processo de desobsessão. Durante o sono do Davi, a espiritualidade recolhe o espírito do Davi. Espírito do Dr. Hermann Grass. Espírito dos médiuns da casa, para dar sustentação. E começa o trabalho de desobsessão. Davi, lembra que você combinou aqui no plano espiritual. Você combinou tratar todo mundo igual. Você não pode operar só quem tem dinheiro. Lembra do teu compromisso com o espiritismo, com os princípios de Jesus. Davi, você está descambando para o lado dos vícios, dos problemas da sexualidade. Isso não combina com a cirurgia espiritual. Gente, tentaram de tudo para afastar o Davi dos problemas da materialidade. Mas ele foi irredutível. Dr. Hermann, espírito muito mais fácil, percebeu que ele estava errado. Quem curava não era ele, eram os espíritos superiores que usavam ele para fazer as curas. E ele mudou a postura, mudou o jeito de atuar. A direção da casa, entendendo que o Davi não mudava, convidou a deixar a casa. E ele ficou muito bravo. Porque as pessoas vinham de longe, caravanas de ônibus, para fazer cirurgia espiritual com ele. E ele não teve dúvida, gente. Abriu seu próprio centro de curas. Aí os problemas começaram. Porque não tinha proteção espiritual da casa. As cirurgias tinham dor, sangramentos, pouca cura, raramente os pacientes ficavam bons. Começou a ter problemas. Chegou um ponto, conta o Filomeno de Miranda, que a sintonia do Davi já não batia com o Dr. Hermann. Espíritos brincalhões incorporavam o Davi, não sabia nada de medicina. Imitavam os trejeitos no médico alemão, o vozeirão, o sotaque, e esses espíritos faziam as cirurgias. Olha o perigo. Numa noite, o Davi, à época, se sentia perseguido, como de fato era, pelos obsessores, e andava armado. Depois de se alcoolizar, desentender com outro rapaz, ele foi agredido. Quando ele tirou o revólver para revidar, sofreu um infarto fulminante. E terminou ali essa triste existência na Terra. Conta o livro que, devido ao bem que ele fez no começo da carreira, a espiritualidade trouxe ele de volta, porque ele ia se comprometer mais, trazendo problemas para ele e para outras pessoas. Então ele é trazido de volta para o mundo espiritual. Pessoal, essa historinha está contada nesse livro, Trilhas da Libertação, que é um resumo, é uma história muito maior e é interessante ler. Mas antes dessa história, nós vamos tentar responder algumas perguntas. A primeira pergunta: existe cirurgia espiritual? O que vocês acham? Sim ou não? Todo mundo concorda? Existe. O Divaldo é um baita médium e ele está falando que existe cirurgia espiritual. Muitos de nós já fizemos, né? Então, se nos perguntarem como espírito, você acredita em cirurgia espiritual? O espírito acredita. Mas como que funciona? E aí, gente? Como que funciona essa cirurgia espiritual? Será que o espiritismo explica? Tem explicação, sim. O espiritismo nos diz que existem 3 elementos no universo. Primeiro é Deus, único, causa primária de todas as coisas. Segundo é o espírito, é o princípio inteligente, não tem forma. Nós não sabemos direito como que é, mas cada um tem o seu espírito individualizado. É o princípio da inteligência. O terceiro elemento é a matéria. Essa matéria aqui da Terra e de todos os mundos são formados a partir de uma partícula básica, que chama fluido cósmico universal.
agregações dessas partículas vão formar dois tipos de matéria. Essa matéria bruta que a gente tem na Terra, que a gente vê, que nós conseguimos medir, dosar, manipular. E uma outra matéria, que é a matéria etérea, a matéria do plano espiritual. O médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico, a enfermeira, vão cuidar das doenças onde consegue pegar e fazer o tratamento, que é na parte material. A cirurgia espiritual, pessoal, é feita no perispírito da pessoa. A cirurgia espiritual é feita na matéria etérea da pessoa. Quando o médium de cura, através do espírito que está fazendo a cura, cura o perispírito da pessoa, vai curar o corpo físico. Porque nós somos o corpo físico do que a gente é o perispírito. Nós somos um molde do nosso perispírito. Numa outra encarnação, eu muito nervoso, irritado, fui lá e dei um tiro no coração de uma pessoa. Lei de ação e reação, quem que recebe esse mal? Eu. Meu perispírito fica marcado aqui. Aí eu desencarno. Sei lá, vou direto lá para o umbral. Aí começo a rezar para Deus. Deus do céu, me dá mais uma chance. Meus parentes tudo lá no nosso lar e eu aqui no umbral sofrendo. Deixa eu voltar para a terra. Deus dá mais uma chance. Quando eu vou reencarnar, vai juntar o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Gente, quando a gente vai formar esse zigoto, existem bilhões de possibilidades. Não é que já veio do pai e da mãe prontinho, um só e forma. Existem bilhões. Pequenas mudanças genéticas podem fazer com que mude totalmente o nosso corpo. Sei lá, vamos pegar o exemplo do cabelo. A cor do cabelo, se ele é mais liso, se ele é mais... se ele é implantado para trás, se tem entrada, se atrás tem cachinho. Cada coisinha dessa depende de uma alteração genética. Isso para o corpo, órgãos internos e externos. Quem forma o nosso corpo é o nosso perispírito. É ele que sabe o que a gente precisa. Então, nessa encarnação, eu mudo. Não sou mais nervoso, não brigo com ninguém, sou pacífico, vou no centro, dá passe, faz estudo, culto evangélico no lar, 50 anos, não bebe, faz esporte, não fuma, problema no coração. Arritmia, insuficiência cardíaca, infarta. Mas como que pode infartar uma pessoa que faz tanto esporte? Lei de ação e reação. O coração é doente porque o perispírito vem doente de outra causa. Então, quando o médico espiritual cura o perispírito da pessoa, isso reflete no corpo físico, a pessoa está curada. Esse rapaz que eu contei da hérnia de disco, na época ele mandou uma carta para um centro. Tem um centro também lá do Rio de Janeiro. Mas a gente tem isso aqui, né? Sou fulano de tal, sou de São José do Rio Preto, tenho uma hérnia de disco, gostaria de fazer uma cirurgia espiritual. O centro vai devolver a carta. Seu fulano, é um prazer atendê-lo. No dia tal, o senhor vai se recolher mais cedo, ligar uma música suave, fazer uma refeição branda, fazer uma oração. Nesta noite, os nossos médicos espirituais vão aí te operar. No outro dia, quem tem um problema de coluna, parece que acorda meio duro. Quem tem um problema de bexiga, parece que faz um xixi com um pouquinho de sangue. O outro dá um mal-estar na barriga. Vai fazer exame, o que acontece? Está curado. Curou o perispírito, curou o corpo físico. Entenderam isso, gente? Alguma dúvida? Quer perguntar? Alguma dúvida? A senhora que não falou que não sabia? Tudo certo? Entenderam mesmo? E essa cirurgia que corta, que abre, que tira? O Espiritismo explica? Essa cirurgia é feita no corpo físico ou no corpo perispiritual? E aí? Vocês já viram Cirurgia do João de Deus? Assistiram o filme do Zé Arigó?
Assistiu do Zero Igual? Todo mundo? Cortava, não sangrava o olho? E aí, o Espiritismo explica isso? Está agindo no perispírito ou no corpo físico? Será que tem explicação para isso, gente? O que vocês acham? Tem? E aí, quem que sabe? Existe explicação. E a explicação é através de uma matéria que se chama ectoplasma. O ectoplasma é matéria que está entre a matéria bruta da Terra e a matéria etérea espiritual. Dotada de princípios elétricos e magnéticos, tanto médium de cura como médium de materialização, ele doa ectoplasma, como capta ectoplasma do ambiente, dos espíritos protetores. Quando a gente vê ele entrar aqui dentro, ele está entrando na matéria ectoplasmática, que não é a matéria verdadeira. Todo mundo aqui colheu aquele examezinho do Covid, aquele que põe no narizinho? Gostaram daquilo? Agradável aquele negócio? Todo mundo traumatizou com aquilo? Tem uma cirurgia do João de Deus na internet, que ele pega uma moça, levanta a cabeça dela assim, ele pega uma pinça de 19 centímetros de ferro e coloca dentro do nariz da moça. 10, 15 centímetros daqui, nós temos o tronco cerebral. Quando a gente faz cirurgia de hipófise, a gente entra pelo nariz e vai lá ver a lesão. Encostou nesse tronco, a pessoa morre. É possível enfiar um objeto 19 centímetros lá dentro? Não. Então, o que é feito? Uma matéria ectoplasmática que possibilita que a gente tenha essa visão, como foi lá do teu marido, que parece que abre, que entra dentro da barriga e tira. Quando faz esse processo, às vezes ele consegue mesmo tirar a lesão e manda analisar e tem. Mas o processo em si é perispiritual, não é uma matéria física. Pessoal, devo fazer uma cirurgia espiritual ou não? O que vocês falam? E aí? O que eu respondo para minha sogra? Sim, sem corte. Sim, sem corte já é a primeira resposta. E quando a gente faz e não funciona? Vou falar também. Boa pergunta. Porque eu fiz e não funcionou. De corte ou sem corte? Não, sem corte, de inflamação no ciático, indicadores horríveis e nada melhorado. Não, nós vamos falar disso mais pro final. Falar mais pro final. Então, assim, quando nos perguntarem se a gente recomenda ou não, tem algumas coisas. Uma coisa é o que o Júnior falou. Não precisa cortar. Dá para se fazer a cirurgia espiritual, igual a gente viu desse rapaz do ciático, sem corte. Tem o mesmo funcionamento. O corte, a Associação Médica Espírita não recomenda, porque tem um perigo. Você introduzir um objeto e ter problema. Mas tem que passa ainda com corte? Ah, tem. Pelo Brasilzão afora tem bastante gente, né? Mas não se recomenda mais. E a maioria das cirurgias que são feitas nos grupos espíritas sérios são sem corte. Mas quando faz com introdução de equipamento, esse equipamento não está espiritualmente esterilizado, entendeu? Sim, aquela história que eu contei é verídica. É verídica. Mas o processo não é 100% físico. É essa matéria ectoplasmática. Percebe? Que é o que possibilita que a gente veja introduzir, por exemplo, um objeto num lugar que não se pode introduzir se a gente não for mexer em matéria ectoplasmática. Mas sempre que a gente tem uma dúvida, nós temos que perguntar para aquele que não errou. Quem que é o único que teve aqui na Terra que não errou, gente? Jesus. Jesus chama os apóstolos um dia antes da crucificação e começa a dar as recomendações. E ele chama os apóstolos e fala, gente, curai os doentes, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai.
O que Jesus quis dizer com isso, gente? Mediunidade, porque todos os apóstolos e discípulos eram médiuns, não se cobre. Não se cobra uma psicografia, uma pintura, uma sessão de visualização e menos ainda de cura. Porque não é o médium que está curando, é a espiritualidade, é Deus. É diferente do profissional de saúde que faz a faculdade, que investe na carreira e faz curso e abre consultório e é o ganha-pão na terra. O médium, não. Então, a primeira pergunta que a gente tem que, quando pergunto para a gente se a gente deve fazer uma cirurgia espiritual é: tem cobrança? Tem. Cuidado. O João de Deus lá, por exemplo, a cirurgia ele não cobrava. Mas acabava a cirurgia, vinham os assistentes. Ó, fulano, você tem que voltar daqui 3 meses. Até lá você vai tomar esse remedinho. Custa, sei lá, R$10, R$50. Se você não puder pagar, você pode levar sem pagar. Mas vem um e dá 100, 200. O outro foi curado de uma doença que estava para morrer, 1.000, 100.000. Vem aquela Oprah dos Estados Unidos, que é uma apresentadora, que o salário dela por mês é R$9 milhões. E dá tanto. Recentemente a gente viu na imprensa uma atriz teve um problema de saúde depois de uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, entrou para uma igreja evangélica, se apaixonou e foi trabalhar na igreja, de pastora, brigou na igreja. Hoje ela está cobrando na igreja, na justiça, R$2 milhões que ela doou para a igreja. Então envolve dinheiro, é perigoso. Porque está falando que a cirurgia é espiritual. Tem dinheiro no plano espiritual? Não. Ou é material, ou é espiritual. E a outra coisa é ver o médium, né? O médium é uma pessoa simples, pacata, trata todo mundo igual, é estudioso, segue os preceitos espíritas. Ok. Então, antes de fazer uma cirurgia espiritual, nós temos que ter essas noções. Mas Kardec, na obra de Kardec, ele não fala nada de cirurgias espirituais. Fala das curas, como que funciona, as curas que Jesus fez, os milagres, né? Mas Kardec fala muito sobre doença. E o que Kardec fala sobre doença? Que todas ou quase todas as nossas doenças são por defeitos do nosso espírito. Se a gente tivesse espírito perfeito, nem corpo a gente precisava ter. Como o nosso espírito é imperfeito, a gente carrega um perispírito imperfeito e vai causar o corpo físico. Mas por que nós temos essas doenças? Porque Deus quer fazer a gente sofrer? Não. Porque Deus entende que a doença vai agilizar o nosso processo de crescimento espiritual. Se eu deixar um terreno ali do lado, as moscas, o que vai acontecer com o terreno se ele ficar parado? Vai crescer a erva daninha, mato. Mas se eu trabalhar o terreno, eu posso crescer plantas, flores, frutos. Se nós viermos para a Terra e não passarmos por dificuldades, nosso espírito fica parado. Veio para quê? Ficasse lá, que não tem esse corpo pesado, cheio de dor. Então as doenças são razões para que a gente cresça espiritualmente. Quem que tá precisando ouvir isso aí? A de blusa listrada. Ah, de blusa listrada. Ela estava dizendo, antes de você chegar, que ela pediu demais para Deus, não foi isso? Eu passei várias vezes na fila das provas. Passei uma vez, gostei, falei, não, vou voltar. Vou voltar de novo. Eu quero até que me expulsaram. Que bom. Mas é isso. Então, a doença, nós temos que encará-la como uma necessidade. Veja, não é porque a gente tem doença que a gente fez mal em outra vida e nem nessa. Eventualmente, sim, nós estamos pagando, igual aquele exemplo que eu dei do coração. Isso chama expiação. Eu fiz o mal, estou expiando.
Mas, eventualmente, a doença é uma prova. Eu não tenho problema nenhum. Quando eu fui reencarnar lá em cima, lá atrás, eu falo, eu quero essa doença. Como você quer? Sim, eu quero essa doença porque eu preciso aprender alguma coisa com ela. E aí entra a resposta da tua pergunta. Por que tem gente que faz uma cirurgia espiritual e é curado e outro não? Entram vários fatores, entre eles fé, merecimento, mas tem um fator que é fundamental, a necessidade da doença. Se eu ainda não aprendi tudo aquilo que eu preciso aprender com a doença, eu ainda vou sofrer com ela. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que fez cirurgia espiritual. Não deu certo. Porque a cirurgia espiritual você faz, no outro dia, você está curado, acabou, você não sente mais nada. Mas tem gente que precisa passar pelo problema. Essa pessoa fez essa cirurgia espiritual, não resolveu, teve que fazer a cirurgia no hospital. Nunca entrou no hospital, morria de medo. Primeira coisa que aprendeu, perder medo de hospital. Foi. Fez a cirurgia, sucesso, ficou curado. Só que repouso no pós-operatório. Paciência. Não fez repouso, vai abrir os pontos, vai dar problema, vai se complicar. Repouso, paciência. Fez uma cirurgia, você passa a depender das pessoas, do médico, do fisioterapeuta, dos parentes. O que é isso, gente? Humildade. Saber que a gente não pode nada sozinho, que nós dependemos dos outros. O que é o amor que Jesus prega? É a gente se dar bem com as pessoas. Humildade. Então, aquela pessoa que fazia de tudo, que não parava para nada na vida, que a vida era uma correria, que era autossuficiente, ela teve que aprender essas coisas. E essa cirurgia propiciou isso. O que acontece se a pessoa fez a cirurgia, passou por tudo e não aprende a lição? O que vai acontecer, gente? Vai voltar de novo. Isso serve para a doença, mas serve para as coisas que a gente faz na Terra. Se eu tenho meu emprego, que eu vou anos nesse emprego, e vivo falando mal do patrão, criticando, reclamando, armando contra o colega de trabalho, eu estou passando pela prova mal. O que vai acontecer? Às vezes eu nem perco o emprego, mas eu vou voltar com um problema semelhante, para que eu aprenda a lição. Marido e mulher que vivem brigando a encarnação inteira, que nem gato e rato. Adianta ficar juntos 50, 60 anos? Não. Vai desencarnar, o marido fala, nossa, agora eu me livro dela. Graças a Deus. Não. Vão voltar na próxima encarnação. Juntinhos. Por quê? Porque a lei é o amor. A lei é estarmos juntos, é ajudarmos, é compartilharmos, é aproveitar os momentos de tristeza, de alegria, é aceitarmos o outro como é nos modificarmos interiormente. Quando eu faço isso, naturalmente, o que acontece com a gente? Crescimento espiritual. Até eu chegar a um ponto que não vai ter doença, não vai ter nem corpo físico, porque nós não precisamos desse sofrimento que é o corpo físico. Esse é o princípio espírita, que algumas pessoas têm mais facilidade para aceitar. Por exemplo, Chico Xavier. Pinga Fogo Chico Xavier. Vocês conhecem o programa, gente? Todo mundo, né? TV Tupi. Teve 2. Audiência nacional, programa de auditório. Gente, isso tem na internet, no YouTube, o vídeo. É fantástico. Na Netflix também. Porque você vê o Chico respondendo, vira e mexe, você percebe que ele está ouvindo o que o Emmanuel fala e ele responde. O Emmanuel está falando. É fantástico. Mas perguntam para ele, Chico, na frente do Brasil, o teu amigo Zé Arigó
falou que pode te curar desse problema da vista. Por que você não faz a cirurgia com ele? O Chico sofreu anos com a vista. Ele saía de Uberaba, pegava o busão na época, ia para São Paulo fazer tratamento, injeções, voltava, descia em Uberaba, já ia direto para o centro psicografar e fazer as coisas que tinha que fazer até 2, 3 horas da manhã. Sofreu anos. E aí, gente, o que vocês responderiam? Na frente do Brasil inteiro, por que você não faz uma cirurgia espiritual? Você vai desacreditar o espiritismo? E aí? E o Chico responde: eu sei que o Zé Arigó pode me curar. Quer dizer, eu acredito que possa existir, que ele faz cirurgia espiritual que funciona. Mas eu entendo também a importância dessa doença na minha vista para me manter focado no que eu vim fazer na Terra, psicografia e ajudar as pessoas. Olha a grandeza desse espírito. Se a gente está em casa e topa o dedão na mesa e já abre a tampa do dedão, a gente já sai xingando. Como pode? Tudo acontece comigo. Eu sou muito azarado. É a 3ª vez essa semana que acontece alguma coisa comigo. Quem largou essa cadeira no meio da sala? Eu vou matar. Uma coisa pequena. A gente vive reclamando. Aí a gente vê a diferença do espírito do Chico para o nosso. Ao passo que a gente tem que entender que a doença vem para nos ajudar. Ah, então, Rogério, se essa doença vem para ajudar, eu vou aceitar e não vou atrás de tratamento, eu vou viver com ela, aceitar o jeito. Não, eu tenho que tratar. Senão eu sou o que a gente chama de suicídio indireto. Deus deu um talento e eu tenho que cuidar, multiplicar. Se eu abandonar meu corpo, eu estou fazendo mal. Então, se eu tiver que fazer cirurgia, fisioterapia, tomar 50 remédios que os médicos passaram, se eu tiver que fazer uma cirurgia espiritual, se eu tiver que ficar curado com uma água fluidificada, porque onde que vai a água fluidificada, gente? No corpo? Cai no estômago e espalha? Não. Não. É energia. Vai curar o perispírito. O passe é a mesma coisa. Nós estamos curando o nosso perispírito. Então eu não posso abandonar o tratamento. Eu tenho que fazer o tratamento. Se eu for curado nessa encarnação, ótimo. Se eu não for e cumprir com aquilo que Deus quer de mim, quando eu desencarnar, com certeza eu estarei curado. Então, mais importante do que a cura física é entender por que eu estou passando por isso e mudar o jeito de ser. Então, num exemplo inventado, a minha vizinha é uma bagunça a casa dela, é só xingando o marido, fim de semana é bebedeira, ela bate nas crianças, fez uma cirurgia espiritual e foi curada. Não tem fé, não frequenta a religião, merecimento não tem, necessidade. Às vezes essa doença pode piorar tudo, ela mata o marido, vai presa, as crianças vão para o orfanato. Deus vai lá, porque ele tem essa possibilidade, e tira a doença do corpo perispiritual da pessoa. E a pessoa fica curada com uma cirurgia espiritual. Ah, então Deus perdoou, ela não vai ter que passar por isso? Não vai. No momento certo, a doença vai aparecer de novo, até ela se curar de verdade. Então, às vezes, a gente não é curado, não é porque não temos fé, não é porque não temos merecimento, às vezes não é a hora. E não adianta a gente querer saber qual é a hora. Só Deus sabe o que é bom pra gente, né? O que a gente tem que fazer é aceitar e seguir em frente. Pessoal, para encerrarmos o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui um exemplo muito infantil pra gente, mas que serve para que a gente faça a nossa reflexão da noite. Se a gente puser aqui na frente um prato com arroz, feijão, um legume, uma salada, e do outro lado uma taça de sorvete, com aquele caramelo, com aquele canudinho, com aquelas coisinhas coloridas, e chamarmos os nossos filhos, netos, de 5, 6, 7 anos de idade. Filho, qual que você prefere? Esse ou esse? O que vocês acham que eles vão responder, gente? Sorvete? Eu diria que vão escolher o sorvete no café da manhã, no almoço e no jantar.
Pelo menos lá em casa era assim, né? Mas aí vem os pais. O que são os pais? Mais responsáveis, mais capazes, com uma visão mais ampliada do que dos filhos pequenos. E diz: filho querido, calma, paciência. Primeiro come o salgado para você crescer, ficar forte, poder estudar, aprender, criar independência, liberdade, para fazer as coisas que você gosta, seguir a tua vida. Depois que você comeu o salgado, tá aqui a sobremesa. Não é assim que a gente faz com os filhos? E a gente mostra a sobremesa antes? Não mostra, porque se mostrar, o que acontece? Não vai comer o salgado. Ah, você só vai comer depois que você comeu o salgado. Não vão comer, né? Então essa é a maneira que a gente faz com os nossos filhos. Pois bem, meus amigos, Jesus faz a mesma coisa com a gente. Jesus não mostra o doce para a gente. Com medo do nosso espírito entrar em êxtase e querer morar em planos espirituais superiores antes de sair daqui. Então Jesus não mostra o doce. Ele conta que existe, mas não mostra. E nos momentos que nós estamos mal, Jesus chega para a gente e fala: calma, paciência. Quando estamos desesperados, quando estamos sozinhos, abandonados, quando estamos mal de saúde, dificuldade financeira, sofrendo, quando temos problemas de relacionamentos, quando somos ignorados pelos outros, quando somos passados para trás. Nesses momentos de dificuldade, de grande sofrimento, Jesus vem e fala: calma, meu filho, paciência. Tudo passa, nenhum sofrimento é eterno. Tenha fé em Deus, acredite no Pai. Esquece um pouquinho de si mesmo. Olha os outros, tanta gente com mais dificuldade. Abre mão de si mesmo, faz a caridade. Ame de verdade sem exigir recompensa. E quando você fizer tudo isso, eu estarei aqui, ao lado de meu Pai, a te esperar. Pessoal, muito obrigado. Atenção de todos. Uma boa noite.